É domingo de carnaval, é domingo de Fluminense em campo pela semifinal do Campeonato Carioca e a gente chega a partir de agora com todas as informações sobre esse jogo de logo mais pelo Estadual do Rio de Janeiro. Então já vai soltando o dedão no like, faça sua inscrição aqui no canal Ligados no Flu, aproveite também para compartilhar esse vídeo com outros amigos e deixe a sua opinião, qual vai ser o placar do jogo desta noite, desta tarde e noite entre Fluminense e Volta Redonda. Muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Antes de falar de Fluminense e Volta Redonda, quero trazer duas informações aqui. Uma é de que o adversário do Fluminense na Copa do Brasil, quarta-feira, o Caxias, foi eliminado ontem do Campeonato Gaúcho. Perdeu os dois confrontos para o Internacional. 2-0 em Caxias semana passada e 3-1 ontem no Beira-Rio em Porto Alegre. Com isso, o Caxias, adversário do Fluminense na Copa do Brasil, está eliminado do Campeonato Gaúcho, mas prevejo um jogo muito mais difícil do que foi o Fluminense e Águia de Marabá. Primeiro porque o Caxias é um clube que já está acostumado a jogar Série B, já está acostumado a jogar decisões no Campeonato Gaúcho, também tem, né, uma qualidade de elenco melhor do que a equipe do Águia de Marabá, e, acima de tudo, vai jogar diante do seu torcedor no seu estádio, coisa que o Águia não pôde fazer, teve que jogar em Belém do Pará. Quarta-feira de cinzas, Fluminense e Caxias pela segunda fase da Copa do Brasil. Outra informação que eu quero dar para você, antes da gente falar de Fluminense e Volta Redonda, é que John Kennedy segue brilhando no Pachuca. Marcou mais um gol ontem, gente. Impressionante esse início de temporada do John Kennedy pelo Pachuca. Já são 7 gols em 10 jogos. O que me chama a atenção nesse desempenho espetacular do John Kennedy, nesse início de temporada pelo Pachuca, é que o John Kennedy, o ano passado, pelo Fluminense, o que o torcedor mais reclamava e mais se questionava era o porquê John Kennedy não estava se esforçando. Por que John Kennedy estava tão mal? Por que John Kennedy se envolveu tanto em problemas extracampo? Fluminense numa situação difícil, Cano machucado, Fluminense precisando do John Kennedy, precisando de um goleador, precisando de um bom atacante. E o John Kennedy parecia que estava, né, em outro planeta. Não se dedicou, pelo menos é isso que essa impressão que passa pra gente, não se dedicou da forma como deveria e da forma como o Fluminense precisava. Num momento difícil, num momento de briga contra o rebaixamento, o Fluminense não pôde contar com o John Kennedy. E aí, como num passe de mágica, John Kennedy deixa o Fluminense, vai para o Pachuca e começa a jogar toda a bola que a gente sabe que ele tem. Eu realmente me questiono do porquê John Kennedy não se dedicou da forma como o Fluminense precisava no ano passado, principalmente, né, quando estava brigando contra o rebaixamento. Enfim, se o John Kennedy mantiver esse nível de atuações, certamente o Pachuca irá comprar os direitos econômicos do atleta, 6 milhões de dólares, para um jogador que está fazendo um gol atrás do outro, né? É um valor até barato para um jogador da qualidade do John Kennedy. E aí a gente lembra que o Fluminense tem só direito a 50% do passe do atacante que está emprestado ao Pachuca. Bom, vamos então falar sobre Fluminense e Volta Redonda. 18 horas, domingo, hoje, no Maracanã. Cerca de 14 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Gente, ontem no Flamengo e Vasco, tal clássico dos milhões, somente 10 mil pessoas no Newton Santos, tá? O jogo do Fluminense hoje, a procura por ingressos, né, é baixa. A gente tem que levar em consideração que a gente está num domingo de carnaval, natural que a procura seja baixa mesmo. Mas mesmo assim, tem mais ingressos vendidos para Fluminense e Volta Redonda do que tinha gente ontem no Newton Santos para Flamengo e Vasco. Transmissão do jogo de hoje no Premiere, na Band e também no canal Gold no YouTube. No histórico do confronto entre as duas equipes, gente, são 86 jogos até hoje, com ampla vantagem do Fluminense. 54 vitórias tricolores, 17 derrotas e 15 empates. Mas reparem, dessas 17 derrotas que o Fluminense teve em 86 jogos, 5 foram nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 duelos entre Fluminense e Volta Redonda, o Volta Redonda ganhou 5 vezes.
Claro, não podemos ignorar o fato de que em alguns desses jogos o Fluminense atuou com uma equipe reserva. Foi assim, por exemplo, neste ano, quando perdeu de 1-0, aquele gol já nos acréscimos, de bicicleta do Volta Redonda, Manuel expulso. O Fluminense estava com um time reserva, cheio de garoto, e ainda foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Ano passado, início do Campeonato Carioca, empatou lá em Volta Redonda, 1-1. Também estava com o time reserva, Marcão como técnico. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas nos últimos 10 confrontos, são 5 vitórias do Volta Redonda, 3 vitórias do Fluminense e 2 empates. No meio dessas 3 vitórias do Fluminense, tem aquela goleada histórica por 7-0 na semifinal do Carioca de 2023. No histórico geral, gente, entre Fluminense e Volta Redonda, o Fluminense tem um aproveitamento como mandante muito, muito bom. Quase 79 pontos, alguma coisinha. Quase 80% de aproveitamento tem o Fluminense nos jogos como mandante contra o Volta Redonda. E hoje o Fluminense vai precisar fazer valer o mando de campo, porque a responsabilidade pela vitória é do Fluminense. O Fluminense é o time grande nesse confronto. Então a obrigação de propor o jogo, a obrigação de buscar a vitória desde o primeiro minuto é do Fluminense. Até porque o Volta Redonda tem a vantagem do empate nesses 2 confrontos. Então o Fluminense precisa reverter essa vantagem do Volta Redonda. E para isso, o Fluminense vai ter que jogar bola hoje. Acredito que o Volta Redonda vai dar a bola para o Fluminense, esperar um erro nosso para poder contra-atacar. Não vejo, sinceramente, o Volta Redonda se lançando ao ataque de qualquer maneira, indo buscar a vitória. Porque quem precisa da vitória é o Fluminense. E o Volta Redonda, além de jogar pelo empate, ainda tem o jogo da volta em casa. E aí eu acho que é importante também o Fluminense não esquecer disso. A decisão não acaba hoje. São 180 minutos. Mas é importante você sair dos primeiros 90 minutos com uma vitória que dê uma vantagem para o jogo da volta lá no Raulino de Oliveira. O Fluminense precisa saber jogar com inteligência, gente, para hoje conseguir reverter essa vantagem. Rodrigo, 1-0, 2-0, 3-0, cara, primeiro o Fluminense tem que fazer o 1-0. Não adianta pensar numa vantagem maior hoje, de 2, 3 gols, se não fizer primeiro a vantagem mínima. Então, o Fluminense tem que dar um passo de cada vez. É primeiro pensar no 1-0 e depois pensar no 2, no 3, numa vantagem que possa ser maior e que dê mais tranquilidade para o jogo da volta semana que vem lá no Raulino de Oliveira. Mas prevejo um jogo difícil. Um jogo, por exemplo, muito mais difícil do que o jogo que o Fluminense fez contra o Nova Iguaçu, do que fez contra o Bangu e principalmente do jogo que o Fluminense fez contra o Águia de Marabá. O Volta Redonda, hoje, ele se consolidou como a 5ª maior força do futebol do Rio de Janeiro. Tanto é que nos últimos 3 anos chega pela 2ª vez na semifinal do Estadual do Rio. No ano passado foi campeão brasileiro da Série C, esse ano vai jogar a Série B do Brasileirão, então é um time que vem já respaldado por bons resultados na temporada passada. Tem um grupo que joga junto já, a base do time joga junto já há um bom tempo, tem um bom técnico, que é o Rogério Correia, então é um time que realmente vai dar trabalho para o Fluminense. Mas também não é nenhum bicho-papão não, gente. O time grande, eu falei, o time grande é o Fluminense. E o Fluminense precisa se impor, principalmente jogando dentro do Maracanã. Mano Menezes, infelizmente, não vai poder contar hoje com o Thiago Silva, a informação trazida ontem pelo Vitor Lessa, de que o Thiago não deve ser relacionado. Até pediu para jogar, mas a comissão técnica do Fluminense preferiu segurar e esperar para não correr o risco do Thiago sofrer uma nova lesão e perder o zagueiro por mais jogos. Daqui a pouco, se o Fluminense avançar, tem final do Campeonato Carioca, então a comissão técnica achou prudente segurar o Thiago Silva para esse jogo. Acho que a comissão técnica ficou já escaldada depois do que aconteceu no ano passado. Naquela quartas de final contra o Atlético na Libertadores, o Thiago foi para o sacrifício em Belo Horizonte, acabou agravando a contusão. Então, acho que isso serviu de exemplo, serviu de lição para não correr um risco desnecessário. O Fluminense deve ter hoje, então,
O Freitas e o Ignacio na zaga. Freitas tem mostrado uma insegurança em algumas situações. Tem me preocupado as atuações do Freitas. Tomara que hoje ele possa fazer um bom jogo. Vamos mostrar a escalação então, gente, do Fluminense. A provável, né, escalação do Fluminense para o jogo de logo mais. Com Fábio no gol, Guga na lateral direita, Ignacio e o Freitas na zaga e o Fuentes na lateral esquerda. No meio-campo, o Mano Menezes ele tem uma dúvida. Se escala o Hércules ou o Otávio. Otávio foi muito bem na quarta-feira contra o Águia de Marabá. Hércules foi poupado e não tem feito boas atuações. A gente colocou o Hércules ali porque ele era o titular, né, até o jogo de quarta-feira. Vamos ver se o Mano vai escolher o Otávio ou o Hércules. Martinelli deve ser titular, com o John Arias voltando a atuar no meio de campo em virtude da nova contusão do Lima. O Lima, desde o início do ano, vem sofrendo com dores na panturrilha, foi desfalque em algumas partidas e agora, de novo, voltou a sentir esse problema, está fora do jogo. Arias deve começar, então, fora da sua posição, né, preferencial, que é jogando aberto pela direita. Quem deve fazer essa função deve ser o menino, o Riquelme Felipe. Mas também, né, não dá pra gente cravar aqui que vai ser o Riquelme Felipe, não. Serna, por exemplo, tem entrado bem nos jogos. Na semana passada contra o Bangu entrou, mudou o jogo, acabou fazendo gol, dando assistência, enfim. Serna foi muito bem. Depois, no final, no meio de semana contra o Águia, Serna também entrou bem na partida, também marcando gol, também, né, colocando muita velocidade ali pelo lado direito do ataque do Fluminense. Então não me surpreenderia se o Fluminense começar hoje com o Serna de titular e o Riquelme como opção no banco de reservas. Temos ainda o Canóbio jogando pela esquerda e Germancano, que hoje, se fizer 2 gols, atingirá a marca de 100 gols com a camisa do Fluminense. Já tem 7 gols na temporada, 98 com a camisa tricolor e hoje o Germancano podendo atingir então a marca de 100 gols com a camisa tricolor. Vai apitar, gente, Fluminense e Volta Redonda, o Yuri Elino Ferreira, que já apitou até hoje 9 partidas do Fluminense, com 5 vitórias tricolores, 3 derrotas e 1 empate. Curiosamente, uma dessas derrotas que o Yuri apitou em jogos do Fluminense foi na primeira semifinal do Carioca de 2023, entre Fluminense e Volta Redonda, uma vitória do Volta Redonda por 2-1. Depois, na volta, Fluminense fez 7-0, foi para a final, ganhou do Flamengo naquela decisão, com aquele golaço do Marcelo, aquela goleada histórica por 4-1, e a gente pôde comemorar o bicampeonato carioca naquela oportunidade. Tomara que hoje o Fluminense possa fazer um bom jogo, tomara que o Fluminense possa reverter essa vantagem do Volta Redonda, para ir com tranquilidade semana que vem lá para o Raulino de Oliveira para buscar a vaga em mais uma decisão do Campeonato Carioca, provavelmente contra o Flamengo, que ontem ganhou do Vasco, se já tinha uma vantagem antes da bola rolar, depois dessa vitória ficou com uma vantagem ainda maior. O Vasco vai ter que jogar muita bola se quiser reverter essa vantagem do Flamengo na próxima semifinal. E a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Nós somos o time grande, o Fluminense é o time grande nesse duelo contra o Volta Redonda. A obrigação de jogar bem e vencer é do Fluminense. Então, logo mais 18 horas, Fluminense e Volta Redonda. E depois do jogo, a gente volta aqui no canal Ligados no Flu com a nossa análise, com a nossa live, debatendo com você, torcedor tricolor, esse jogo entre Fluminense e Volta Redonda. Um grande abraço, um bom domingo de carnaval, aproveitem e mais tarde, todo mundo ligado nesse primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca. Grande abraço e até mais tarde na nossa live. Até mais.